Sejam bem-vindos à terceira edição do Podflexo, o podcast da Itirama. E nesse episódio nós vamos fazer um duelo, um debate para discutir flexografia versus impressão digital. Muito bem, pessoal. No episódio de hoje nós vamos fazer um duelo aí, uma brincadeira para a gente discutir flexografia versus impressão digital. Quem vai estar aqui com a gente hoje para fazer esse exercício vai ser o Fernando Bortolin, que é um expert nessa linha de digital. Eu e o Tom, como Itirama, vamos representar aqui o time da flexografia e vamos fazer essa brincadeira. Antes do Fernando chegar, o Fernando está se preparando aqui para entrar no estúdio, nós vamos fazer um bate-bola rápido para falar um pouco sobre como foi a feira, né? A maior feira da América Latina, que aconteceu há 2 ou 3 meses atrás, a Flex Free Labels. A maior, em número de visitantes. E aí o Július, nossa presença tradicional aqui no nosso Podflex, está aqui também para falar um pouco do que foi todas as novidades que aconteceram na feira. E antes da gente entrar nesse tema, eu queria primeiramente agradecer a audiência que a gente tem tido nesse material, nesse Podflexo. As 2 edições teve um resultado de audiência que nos impressionou. E agradecer também, já que nós vamos falar um pouco de feira, o público que esteve presente no nosso stand. Muita gente. Clientes, novos clientes, amigos. A gente também se surpreendeu, imaginávamos aí um público de 3 mil e poucos visitantes para a feira. Quase 7. Dobrou o volume esperado. Vendemos ali mais do que também imaginávamos. Sim. Enfim, um sucesso tremendo. E aí, para puxar um gancho, vou passar a palavra para vocês. O que mais me impressionou lá na feira foi que é uma feira de etiqueta, basicamente label, etiqueta autoadesiva, e todas as máquinas da feira estavam rodando flexível. Seria uma mera coincidência, Tom, uma consonância com o que acontece hoje na prateleira do supermercado, que você vê praticamente metade da prateleira hoje é embalagem utilizando filme flexível, ou e-molde, ou termoencolhível, enfim. Todos os atendimentos que eu tive na feira, o questionamento não era do label, até porque são clientes que já atuam nessa área. Eu acredito que com você também foi a mesma forma. Sim. O tempo dispensado no atendimento era para falar de processo de impressão em filme flexível. O processo pode ser sleeve, ou BOPP, ou e-molde, aplicações. Então, assim, a busca por informação de filme foi muito grande. A gente tem um parceiro do lado com máquinas de acabamento também. Teve a mesma perspectiva, né? De solução, busca de solução para esse tipo de impressão para quem está atuando no mercado label. A Flex Label virou Flex Label e filmes flexíveis. Se você for pensar que basicamente grande parte das prateleiras dos grandes hipermercados e até dos pequenos é composta hoje de flexíveis. Até pelo apelo ecológico, você consegue economizar vidro, economiza lata. Então, você consegue ter um acabamento de qualidade, atual, em flexografia e com economia no produto final para o cliente. Então, é bem interessante essa atuação nova aí. Eu vou arriscar dizer que numa próxima feira vai ter interessados que são numa feira maior, visando atuar no mercado de banda estreita para filme, no caso com estandes. Enxergar um pouco mais esse mercado de tiragem pequena para filme. A gente expôs lá na feira, para quem não teve lá, uma máquina de 430 de largura, que foi o grande lançamento, a SPS4. Com Children, toda eletrônica. E do lado tínhamos a SPS3, mais voltada para label, etiqueta autoadesiva. Com LED. Porém com LED, então a gente rodou inclusive na feira e mold label e alguns filmes flexíveis com o VLED sem Children, só no shoe plate. E a gente imaginou que, eventualmente, a SPS3 com essa tecnologia LED poderia até tirar um pouco do brilho do lançamento da SPS4. Era o grande receio que a gente tinha. E as 2 máquinas chamaram a atenção, mas a SPS4, de fato, a gente computa hoje 12 máquinas vendidas na feira e pós-feira para o Brasil. E é um volume que nem a gente não imaginava que fosse chegar a tanto, né? Até pela tecnologia consolidada do Children também para o filme, né? O LED a gente até comentou no podcast. Tem os prós e contras e tudo mais. No primeiro, mas
ainda assim teve muita procura, cotação, teve Sim, negócios. sim. Então, assim, também é algo que foi bem importante para nós. Tudo focando filme flexível. Filme, não tenha dúvida. E eu tenho uma outra sugestão. Na próxima feira, fazer alguns tipos de acabamento que você até então não conseguia fazer em flexível com tinta à base de água solvente. Tipo um cold stamp no sleeve, cast cure no sleeve. Então Aí dá com para fazer UV, essas né? coisas tudo no UV. Claro. Então acho que é uma baita de uma novidade, que até então não se via. Embora exista empresas de banda larga rodando flexível, não dá para comparar a qualidade da aplicação e principalmente a possibilidade de fazer acabamento especial. Então é bem interessante. Mas a evolução também no mercado em busca de conhecimento é interessante. Que nos atendimentos você percebia que o cliente também queria focar um pouco mais no pós-impressão, no acabamento, no offline. Que a impressão a gente vem trabalhando também já nesse mercado. E na pré-impressão, né? E na pré-impressão. Fornecimento de filmes e total. etc. Né? Mas no processo de impressão, acho que está sendo feito um trabalho legal, né? de informação, clareza no lançamento da máquina também. Hoje você tem uma demanda boa, Júlio, ou pós-feira, referente ao cliente estar indo mais buscar tintas para flexíveis? Na verdade, nossa preocupação é justamente possibilitar, na aplicação de tinta UV no flexível, que não existe o óbice que até então existia sobre a necessidade de uso de tintas com baixa migração de odor. Então nós já temos laudo pronto de um laboratório renomado no Brasil que possibilita contato com o alimento. A mesma tinta UV que você roda no rótulo e etiqueta é possível rodar no flexível. Algumas mudanças. Então, por exemplo, um branco no sleeve é um tipo de branco. O branco de rótulo é outro branco. Um verniz de acabamento de um rótulo é um. O verniz do emold, antistática, é outro. Mas com todas as propriedades necessárias, de forma que, se você não tem um laminado com barreira, não haja migração de odor da tinta UV para o alimento. Não somente a tinta. Primer, contato com o alimento, e verniz food pack, que é baixa migração, brilho e é fosco, acabamos de desenvolver já a partir da necessidade do cliente que rodou essa máquina sua da feira. E Tom, e o que você viu mais interessante, assim, fazendo um balanço da feira? Essa Público, feira, tecnologia. essa feira foi um marco, até pela tecnologia. Nós viramos a chave ali com a nossa cabeça de impressão apresentada A Top Load, né? na SPS 4 e na SPS 3, Top Load. E a gente vê fabricantes também vindo com o mesmo conceito. Brasileiros importados. Enfim. Então, esse mercado, ele abriu. Hoje, caiu um pouco o paradigma de como é que trabalha com esse tipo de cabeça de impressão. O Tom tá falando da Roldana. Da Roldana no porta-clichê. O Top Load. Então, assim, eu acho que, falando em máquina, em tecnologia, o Children é algo que já é existente, né? A gente só agregou isso numa máquina com uma tecnologia melhor, né? Construída pela Itirama, com recursos. Mas eu acho que a sensação foi a cabeça de impressão com laser point, com pré-registro, né? Então, acho que o mercado ele gostou muito do que viu e não tenho dúvida que isso vai ser tema de próximos podcasts aí, essa virada de chave com relação ao top load, o porta-clichê com Roldana sem as espadas, né? Ou entre pontas do porta-clichê. Eu também aposto nisso daí. E isso tem uma consequência favorável, até interessante a Itirama colocar, porque até então, nos dois tipos básicos de sleeve que se rodam, que é o PETG, comum para flex banda estreita, e o balão, que teoricamente rodava em banda larga, já tem cliente rodando balão em modular. Na modular. Tom, a gente testou essa SPS 4 depois da feira para uma dezena de clientes. Todos levaram para testar a máquina filme balão. Óbvio, levaram outros tipos de filme, mas todos queriam ver como o balão funcionaria. E como que foi? PETG, rodamos o PVC, rodamos sanduíche de alumínio. O sanduíche de alumínio para fazer bisnagas. Bom, emold é o mais tranquilo dos filmes para trabalhar, né? Que até pela espessura, em torno de 70 micros. Então, assim, surpreendente. Os clientes, todos que levaram trabalhos para testar, cada um tinha uma necessidade diferente dentro do filme, que isso foi muito interessante. E a máquina atendeu perfeitamente a necessidade de cada um, né? Dentro da sua necessidade da empresa.
Então, para nós foi assim gratificante a consolidação, né, com esses testes dentro da fábrica, com fechamentos de pedido ou até aprovação do equipamento pós ele finalizado. E já existe uma maior amplitude, porque já tem cliente rodando polietileno em casas especiais, cujo valor agregado é alto e você precisa de alta demanda. Então, O próprio tem PAD, cliente né? O próprio PAD também com para casas impressão. especiais, tem custo Sim. para poder rodar com Tita UV, se essa Tita UV pode ter contato direto com o alimento. Entendeu? Aqui aí entra, né, duas coisas, né? O que a máquina faz e o que dá custo, né? Então, para nós é legal entender o que a máquina faz. Se dá custo ou não, óbvio que a gente vai trabalhar junto com o cliente para ajudá-lo a pegar um norte, né? Mas aí é mais um estudo interno se vale ou não. Mas a máquina, ela tá apta a rodar esses materiais aí, sem nenhum problema. Em relação à feira, no caso da Natalgraph, é o jeito que nós temos de encontrar aquele cliente que nós conversamos com ele o ano inteiro. É quase um encontro social, né, Júlio? Essa feira, É óbvio que tem o viés comercial. Encontro social caótico. Porque, embora nós tenhamos mudado a disposição do stand de forma que atendesse o maior número de pessoas e todos os sócios e parte técnica fossem mobilizados para atender o maior número de clientes, foi um movimento muito acima do que a gente esperava. Acho que todos nós também tivemos um pouco de problema para conseguir atender do jeito que a gente queria todo mundo, porque foi uma loucura. Acho que todo mundo na Até feira aproveitar tava... para pedir desculpas, né? Clientes que vieram de longe, a gente não conseguiu dar uma atenção merecida para cada um deles, né? Então, o pedido de desculpa fica aí. Um ponto importante que a Itirama sempre faz, e eu acho que é a cara da Itirama, é o ônibus da visita, né? Nossa, esse ano foi bastante gente, né? Muita gente inscrito, teve pessoas até que não conseguiram pegar a vaga do ônibus. A gente lotou um ônibus no terceiro dia para vir fazer visita à fábrica da Itirama. A gente prepara uma recepção lá com coffee, máquinas rodando que não estão na feira, né? Então tem clientes que gostariam de ver uma máquina 250. Essa máquina, ela não foi para a feira, mas a gente levou esse pessoal todo para a fábrica. Foi um sucesso. Aproveitando o gancho, para aqueles clientes que não conseguiram ir na feira, a Itirama me disponibilizou uma bobina de cada impresso que rodou, do sleeve, do emote. Então, quem tiver interesse, térmico nível. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo no privado, que eu faço questão de mandar uma amostra impressa de cada modelo aí. Legal. A gente rodou emote na SPS4 com UV convencional, na SPS3 com UV LED, térmico nível na SPS4, autoadesivo em todas. Todo dia a gente trocava pelo menos 2 trabalhos. PET e PVC do sleeve nas duas. PVC para mostrar que a máquina ela consegue performar com qualquer tipo de material. E o autoadesivo também. Você não rodado. O Fernando está chegando aqui no estúdio para a gente começar o nosso duelo. Então, queria agradecer aqui a ilustre presença do nosso amigo Júlio, que veio aqui sempre agregar conhecimento técnico e as novidades da Natalgraph e de mercado, né? O Júlio hoje é o cara do mercado, né? Ainda mais da Natalgraph, né? Vamos trabalhar. E agora, Tom, arregaça um pouco as mangas que vai começar o duelo. Boa sorte, Fernando. O Fernando está chegando aí para a gente fazer esse nosso debate. Muito bem, estamos com o Fernando Bortolin aqui no estúdio. Fernando Bortolin da Trade Print, que vendeu por muitos anos máquina da Itirama, né, Fernando? Foram 10 anos ou 12 anos? 12 anos, eu acredito. 12 anos, né? E aí, por algum momento, seguiu outro caminho, que é a parte de impressoras e soluções para impressão digital, né? E aí, quando a gente teve a ideia de trazer esse Podflexo, falando um pouco sobre digital e flexo, acho que até uma prestação de serviço para o mercado, porque os clientes sempre têm essas dúvidas e eu acho que todos gostariam de ver uma mesa redonda dessa de flexo versus digital. Até participar com perguntas, infelizmente não é ao vivo, mas enfim, a gente preparou algumas perguntas, o Fernando também deve ter algumas colocações. E enfim, Fernando, seja bem-vindo aqui ao nosso Podflexo. Obrigado, Rony, obrigado, Tom, obrigado a todo o mercado por eu estar aqui depois de ter passado pela Itirama. Eu segui um pouco o caminho do digital, aprendi e hoje eu estou bastante envolvido com o mercado de impressão digital Inkjet. O Inkjet tem crescido bastante nos últimos tempos e eu estou seguindo com a Durst. A Durst é uma empresa que está no Brasil, com a filial no Brasil e tem uma presença mundial e tem desenvolvido bastante essa tecnologia. E vendido muito, crescido bastante.
Também eu acabo sendo envolvido com isso, com as máquinas de finishing, os acabamentos, da qual, inclusive, temos o acabamento digital, que é o laser, que é um acabamento digital, e o Jet Day Screen da Cartes, que a Cartes é outra empresa italiana, muito importante também, que agora está oferecendo a serigrafia digital, que é? É um inkjet digital. Então, estou bem envolvido com o digital, que eu acho que hoje é um complemento à impressão na analógica, um complemento à impressão flexográfica. Ou seja, a gente não vai brigar tanto assim, eu acho que a gente vai se complementar. Eu não gosto desse complemento, Fernando. Você, hoje, desde soluções de acabamento até impressão, você é o cara da digital, né? Então, acho que é a melhor pessoa para a gente estar debatendo aqui hoje. Na verdade, é trazer um pouco, né, um debate, né? São questões que a gente escuta no dia a dia, nosso do lado de Flexo, você do lado da digital, né? E algumas questões, nada melhor aqui, né? Sim. São os dois lados e não é uma questão de a verdade ou a verdade aqui. São pontos de vista, Sim, né? Que eu acho certeza. que depois vai ter um contexto final. Mas assim, ó, para abrir essa roda de Essa perguntas, rodada de vamos lá. perguntas. Eu enxergo a digital, óbvio que ela tem um nicho de mercado, mas eu me pergunto que momento é o momento do cara que está em Flexo, ele decidir para ir para uma digital? Qual esse momento que você enxerga? Você fala, esse cliente aqui, ele está apto a vir para uma digital de grande porte, que é a empresa que você representa aqui no Brasil, de um investimento considerável. Então, ele tem que estar bem estruturado para colocar essa máquina e acabamentos, né? Então, eu queria saber do Fernando aí, o Fernando enxerga nessa empresa para ela dar esse upgrade aí nos equipamentos e processos de impressão, né, diferentes. Eu vou complementar ainda a sua pergunta, Tom. Em que momento o empresário de Flexo deveria pensar em digital? Em que momento até de quantidade, de financeiro, de momento de empresa? Qual que é a opinião de quem vende digital entrar nesse... que o empresário tem que saber, chegou o meu momento de ir para digital? Ou não existe esse momento? É uma pergunta muito interessante, muito importante, que pode esclarecer muito. E eu sinto isso no dia a dia, né? Uhum. Porque o que acontece? Eu acho que as empresas pequenas e médias, elas têm uma necessidade, eles vê a digital como uma solução que eles precisam. Sim, porque tem muito a questão da pequena e média tiragem. Pequena e média tiragem, a digital é uma estratégia de imprimir e de produzir muito interessante. Porém, uma digital é um investimento muito alto. Eu diria que assim, existe até um perigo aí. Eu vou investir em digital com investimento baixo. Eu acho que assim, é muito perigoso. Perfeito. E eu tenho visto alguns empresários, algumas empresas que tentam fazer esse caminho e depois não dá certo. E esse povo, esse pessoal que entra nessa onda de ter a digital a qualquer custo, você acha que eles estão procurando a tecnologia digital ou eles estão mais preocupados Não ficar para trás. em tá todo mundo indo, eu preciso ir, eu só posso comprar isso e vou nisso mesmo? Então, é o que acaba acontecendo, né? Eu não posso ficar para trás, eu preciso ter uma solução digital, talvez porque um grupo de clientes, ou porque todo mundo está falando, ou porque um vendedor muito bom chegou ali, olha, digital. Porque os argumentos de digital, talvez eu possa até alguns momentos falar aqui, mas são conhecidos. Poxa, pequena tiragem, você não tem muito menos desperdício de substrato, embora as Flexos evoluíram muito também, né, e briga ali. É tudo um fluxo digital que fica tudo mais fácil, né? A qualidade do digital subiu bastante, então tem muitos argumentos. E aí chama atenção. O que acontece é que uma máquina impressora digital, primeiro, tem que ser industrial. Uma máquina impressora digital industrial é uma máquina que tem um alto valor de investimento, ou seja, tem que ter uma estratégia bastante muito bem bolada, bem direcionada. E aí vem até a pergunta que vocês fizeram, qual é o momento? Eu acho que não é nem... O cara ele não tem que pensar que ele vai comprar uma máquina. Ele é uma estratégia de negócio. É uma estratégia de negócio, exatamente. Eu diria que até uma nova empresa. Quase uma nova empresa. Quase uma nova empresa. Porque assim, olha, eu acho que assim, qual é o momento? Poxa, estou bem no mercado, estou
faturando, eu não vou dizer valores, sei lá, Sim, é muito relativo. é relativo, Uhum. mas não pode ser uma empresa que está faturando tão pouco, porque a prestação de uma digital vai ser alta, né? E se o negócio tem que se pagar, vai ser a prestação. Quer dizer, tem que estar dentro ali, na hora que pegar o investimento, e mesmo que seja recurso próprio, aquele dinheiro tem que se pagar. Então, é um investimento alto e, além disso, tem o acabamento, que não pode ser um acabamento qualquer, né? Um acabamento a laser é um acabamento caro, não precisa ser necessariamente um acabamento a laser, pode ser um semi-rotativo, mas precisa não pode Mas ser uma... agrega valor, né? Não pode No ser uma custo. batidinha de 30 anos atrás da Itirama. Hoje Ele com catraca Não eletrônica. dá. Hoje o inkjet, a gente tem vendido máquinas de 100 metros por minuto. No mínimo, a máquina de entrada 50 metros por minuto e roda mesmo. Então, os nossos clientes hoje estão tirando 70, 100 trabalhos por dia, tem alguns até muito mais do que isso, microtiragens. Então você precisa, o acabamento tá quase tão importante do que a impressão. E esse conjunto é um conjunto que tem que ser muito profissional, muito elaborado. E outra, não só isso, a preparação da empresa como um todo, desde pré-impressão, porque a pré-impressão passa a ser interna. Você vai preparar 40, 50 trabalhos por dia e dar um fluxo para isso, e são 50 orçamentos por dia, são deliveries. 50 entregas de rótulos, 50 notas fiscais. Então, realmente assim, Embalagem. o que é o digital? É você fazer uma grande quantidade de pequenas tiragens, que essa pequena é um pouco relativo, mas a gente pode dar algumas ideias. Produzir isso com uma demanda forte. Não é fácil você ter 50 clientes por dia. E talvez 50 clientes por dia também não é estratégia, porque 50 é muito, você se perde. Quer dizer, Até você porque tem são clientes clientes pra novos isso. também, né? O cliente pequeno que vai comprar 200 metros lineares, ele não vai repetir talvez o pedido. É um lançamento que talvez não dê certo. 50 clientes por dia, estão falando em 250 pedidos por mês, né? 500 Não. clientes por mês. 1.500. 50 por dia, uma semana. 10, mais ou menos. Então, o momento da Estamos ruim de gráfica... matemática. Então, bem ruim. O momento da gráfica é realmente quando ela está estruturada para receber uma nova tecnologia, quase que um novo departamento. E aí em muitos casos, dos nossos negócios, dos nossos clientes, tem sido sim complementar a Flexo que eles já têm. A empresa tem 1, 2, 3, 4 Flexo modulares, já está no mercado, e esses clientes que eles têm começam a pedir, talvez pedidos fracionados, pedidos com muitas SKUs, e ele vai lá, faz o cálculo, pede os custos, faz uma comparação de tecnologias. Hoje existem 3 tecnologias de impressão digital, que é o inkjet, tem a tecnologia de toner líquido, toner pó. Mas o inkjet se sobressaiu. O inkjet é o que mais está crescendo, porque o custo do inkjet tem sido menor do que as outras tecnologias. A velocidade do inkjet também é maior. Você acha que o digital se desenvolve, olhando a longo prazo, na tecnologia inkjet? Eu acredito a operação de uma máquina inkjet é mais simples do que uma máquina de outra tecnologia. Tem se desenvolvido softwares e tudo mais. No caso da Durst, inclusive, assim, a parte de software, a parte de desenvolvimento de tinta, praticamente, até muitas vezes eu falo, cliente, não olha a máquina. Não, a máquina é até feia, né? Não tem nada, é uma caixa, né? Mas ali por dentro daquilo tem muita tecnologia. E aí que é o perigo, porque existem fabricantes outras empresas que é uma tecnologia até simples. Talvez é tinta indo para a cabeça e imprimindo, mas por trás disso precisa de toda todo um desenvolvimento. E esse desenvolvimento demora muito tempo. Existem empresas que compram uma startup, que como startup é uma maravilha, porque enquanto é pequeno o negócio, você vai ali, vê um resultado de impressão, parece tudo simples. O dia a dia que vai dizer se a tecnologia funciona, né, ou não, né, Fernando? Quando você vai para o mercado, você tem as mídias, você tem um desenvolvimento, né, do próprio cliente, uma exigência, uma comparação com as outras tecnologias, com o Flexo, e aí que é o grande segredo. Eu
eu noto, Fernando, assim, você já está nesse mercado digital há o quê? Uns 10 anos já? Com a Darcy, com Quando a gente estava Cartese e junto tudo? na Você já Itirama, fazia... eu já fazia algumas coisas. Uhum. E eu vejo assim, muita gente compra digital e se frustra. E eu olho que nem sempre o problema é a tecnologia que a pessoa comprou, que o empresário É o investiu. entendimento. É que quem vende digital hoje era vendedor de flexo, de um modo geral. E os caras vendem digital igual vendem flexo. Ah, faz tudo. Parece que todo mundo tem medo de tocar no assunto dos problemas, porque digital tem prós e contras, assim como qualquer outra tecnologia de impressão. E começou-se a se vender de que digital era a solução de tudo. A gente se encontrou lá na feira Flexo Labels, você me apresentou a Darcy e tudo mais, os detalhes técnicos, e eu vi que você hoje é um cara, não que não fosse, né, que eu tive esse contato agora, depois de algum tempo contigo, você apresenta digital sem medo de falar dos pontos, não é nem problema, dos pontos Dos fracos, dos desafios. Dos desafios. Então até perguntei para você, Fernando, então é verdade que não precisa aplicar primer, mas você falou, não, Rony, até dá para não aplicar, mas eu deixo claro para o meu cliente que nem sempre ele vai encontrar a mídia ideal. Então, assim, eu acho que se fosse vendido com mais clareza, não por você, mas por pelo mercado, né, vamos dizer assim, talvez não frustrasse tanto as pessoas. E vou adiante, talvez não vendesse tantas digitais como foram vendidas nos últimos anos no Brasil, né? Porque venderam sonhos, né? Pois é, como eu disse, a máquina só um ponto. Existe muitos envolvimentos, muita tecnologia na tinta, no software de reprodução e principalmente o serviço que se tem sobre a máquina. Esse serviço não é só um serviço local. O fabricante lá fora precisa ter muito suporte para os locais dele. E assim, é aquela coisa assim da roda. Quer dizer, se o fabricante é pequeno, não muito grande, é difícil ele criar uma estrutura. É caro, né, Fernando? A pós-venda é caro. Formar técnico, entender de toda a tecnologia, entender de cada mercado. Então, vocês assim, têm técnicos no Brasil também? A Darcy tem muitos técnicos, um corpo muito grande de técnicos, mas assim, não é porque, se você for ver, na área de label, a gente, graças a Deus, conseguiu um resultado muito bom, com 20 máquinas já no mercado. Vocês têm 20 no Brasil hoje? Então, para label, né? Para label já é um bom número, mas não daria para ter tantos técnicos. Só que Isso entra novas e usadas. Entre novas e usadas, algumas a gente entrou duas usadas, mas a maioria nova. Já é uma base, mas essa base não daria para ter tantos profissionais técnicos. Mas como a Darcy tem outras áreas de atuação, em cerâmica, em grandes formatos e têxtil, o time que... Aí justifica um corpo grande de justifica a gerência, que na verdade a gente precisa ter um diretor, um gerente técnico que ajuda os técnicos em campo e que faz a ponte com a fábrica. Poxa, é uma peça, é um problema de diagnóstico eletrônico. Lógico que tem muitas coisas que eu até costumo dizer, 80% do que acontece numa máquina, o diagnóstico eletrônico pega. Às vezes até pela inteligência artificial e tudo mais. Mas existem outros problemas que você precisa inteirar, tem que ter uma interação. E o técnico que está ali, no caso da Darcy, eles fazem treinamento anual, eles têm homologados, faz prova, faz tudo, porque não é fácil, cara. A gente tem, como você falou, tem algumas histórias de digital que não é boa, né? Porque realmente, em algum lugar, teve falha nisso. A Darcy é perfeita, então nunca dá problema, não. É por isso que a gente tem que ter corpo técnico. Temos alguns desafios, alguns problemas. Tem alguns problemas eletrônicos que a gente... Mas eu acho que assim, até em visão de quem está assistindo, né? O contexto é bem bacana, mas tem algumas perguntas chaves. Místicas. Isso. Não, místicas. E é interessante isso, né? E eu participei de alguns projetos com o outro lado, eu tinha digital. Nós participamos em mesmo cliente já. E aí você escuta algumas coisas, né? Que são impostas até por colegas seus no mercado digital. Pergunta de cliente. Tá? Vamos lá, que eu já escutei. Bom,
A Flexo gasta X, tá, mas pô, a digital ela gasta 50 metros, 30. E aí eu questionei um vendedor digital, ele falou, não, entenda, a gente vende impressão. Tá, concordo, é uma impressão, legal. Você não entrega 1 metro quadrado impresso. O desperdício do corte ele não põe no custo. E aí, o interessante que até... Esse um outro cliente falou assim, não, mas a digital não gasta, tá? Mas aí se pegava lá esqueleto das máquinas semi-rotativas e tava junto com o esqueleto da Flex. Tá, mas e esse esqueleto aí? Não, isso aí é da Flex. Cara, você também tá esqueletando o que você tá rodando na digital. E assim, é uma coisa que se escuta muito, não, o rateio do acabamento é rateado na fábrica. É rateado nas revisoras. Aí, pera um pouquinho, a revisora também entra na digital. Então, Sim. eu vejo a digital como um processo de offset. Nada mais que isso. Você tem impressão e N acabamentos. Uhum. E a digital e a offset lá atrás, ela acabou ficando inviável, não só pelo bobina, porque a Flex evoluiu e você teve uma melhor margem de trabalho em termos de produtividade, né? Que hoje é uma máquina, ela tem que ser considerada industrialmente produtiva, né? Uhum. Até brinco alguns clientes que comentam de hora-máquina, né? O mercado falou, hora-máquina, legal. Se eu chegar com uma bobina, com a tinta, com a faca, o porta-clichê e falar, olha, você roda para mim? Quanto que é essa hora-máquina, né? Então, assim, uma pergunta, quanto que é uma hora-máquina de uma digital? Independente de material ou tinta, que a gente já sabe, já bateu bastante. E como é vendido isso? Põe o acabamento junto ou é colocado o acabamento não faz parte do digital? Do que vai imprimir. Olha, eu vou imprimir... Enfim, depois você vai ter o custo variável, se é 100% de cobertura, se é 50%, se vai faca, cubo, beleza, então tá. Essa hora máquina cubo. Só depois, obviamente, tem essa parte de acabamento que na Flex não teria, né? Porque ela vai sair em linha, um cold, um verniz, uma faca, um hot, serigrafia, enfim. Tem essas possibilidades de sair em linha. Existe esse número para uma máquina desse porte aí, para a hora máquina? Na verdade, quando a gente faz um ROI para o cliente, a gente faz, elabora o custo, a gente coloca, primeiro, o custo de uma digital, que já é um investimento. Claro, assim, amortização. Importante, né? Sim. E você tem que colocar também nesse custo o acabamento, né? Você vai ter que fazer, primeiro, a amortização desse investimento. Qual é a chamada, como é que eu pago isso, né? Qual é depreciação, né? O custo de depreciação. E é alto, né? O custo de depreciação de uma digital. Na Europa, eles colocam um custo de depreciação de 20% ao ano. Quer dizer, você coloca o custo para pagar em 5 anos. Depois de 5 anos, ok que a máquina continua. Ela tem que estar devolvido todo o investimento. Mas é para devolver esse investimento em 5 anos, né? Porque existe uma possibilidade de evolução tecnológica. Então, em cima disso é feito o cálculo da hora mediante as horas que trabalha no mês, um turno, dois. E não podemos esconder só com a peneira. Quer dizer, esse custo vai estar lá dentro do custo de estudo daquele cliente, daquele rótulo. E é lógico que tem todos os outros custos envolvidos. O que realmente salva o negócio digital é fazer tiragens, assim, é uma predominância de tiragens pequenas, da qual a Flexo também pode fazer, mas ela tem dificuldade de fazer, com um certo valor agregado. Pelo que eu tenho, assim, a gente fala muito no mercado, mais ou menos quanto que você está vendendo, mais ou menos metro quadrado e tal. É a grande pergunta, né? Porque assim, e a gente percebe que a venda do metro quadrado do serviço de digital com todo o serviço que está agregado, e tem que ser bem vendido mesmo, né? Porque não pode, não pode ser uma venda igual um preço de uma Flexo. Assim, tem que ser bem vendido. Até, vamos lá, gente, quem tem digital, cuidado, coloca o custo da depreciação de 5 anos, né? Ou seja, são 20% da máquina cada ano. Quer dizer, vai dar... poxa, mas quanto custa? Às vezes os caras me perguntam, quanto custa o metro quadrado da sua impressão? Eu falo, R$1,50, R$2 o metro quadrado. Dólares. Eu acho que reais. Hoje o Inkjet está bem competitivo nesse custo. Mas espera aí, coloca mais quase R$1, não sei, tem que fazer uma conta da depreciação. Poxa, pera aí, então eu vou ter que somar isso, mais o substrato, tá? Vou vender por quanto? Cara,
Pela nossa experiência... E a depreciação é da impressora e da máquina de acabamento, que muitas vezes custa o mesmo preço da impressora, né? Às vezes sim. Sim. Uma laser, Mas aí pegando um gancho, Fernando, eu achei bem legal o que você falou, viu? Tem que vender caro, metro quadrado, porque tem além do custo, que é mais alto, tem cabeça de inkjet que tem que trocar a cada período, tem a manutenção que é mais cara, tem a tinta e tem o custo do equipamento, depreciação do equipamento. Tá, beleza. Então tem que vender etiqueta caríssima. Então vamos vender a etiqueta, vou dar um chute aqui, R$5 cada etiqueta. Aí você pega para um cara de flexo, que tem uma Etirama Smart, que faz code, holografia, 8 cores ou 6 cores, corte, que tem uma passagem de material hoje de 12 metros de material. E a gente já fez esse exercício, cotamos em digital e cotamos em flexo. O cara da flexo consegue vender a etiqueta dele mais barato do que o cara da digital. Por quê? Porque a flexo dele custou, vou dar um chute aqui, R$500 mil. Então, o custo de amortização do investimento dele é, no mínimo, 10, 15 vezes menor do que o do cara da... A tinta é 10 vezes mais barata, não tem troca de cabeçote. Aí você vai levantar o dedo e falar assim, Rony, mas tem o clichê. Mas, cara, o clichê nessa conta ficou pequenininho, não ficou? Essa é a matemática que acho que todos os clientes... Tem que fazer. Mas a digital como que tem os insumos também, né? Mas como que o digital traz o contraponto a esse argumento? Não, é interessante. Talvez a palavra aí é escala. A máquina digital, por isso que realmente a empresa precisa estar preparada para fazer esse investimento. Cara, eu estou preparado para produzir 30 mil metros quadrados, porque assim, qual é o break-even também é um pouco relativo, mas eu falo assim, cara, pelo menos uns 20 mil metros quadrados por mês que começa a se pagar esse investimento. Cara, não é fácil colocar 20 mil metros quadrados de pequena... Vendido a preço de ouro. Vendendo... Eu não digo que é preço de ouro, porque assim, quando você... Aí que tá, esse é um outro ponto, porque assim, quando você vende... A empresa de digital, ela, de certa forma... Por um lado, ela gosta de vender a pequena tiragem. Quanto menor, maior a margem. O ganho. Só que assim, começa a subir um pouco a tiragem, ele não pode cobrar tanto mais. Só que, por outro lado, é um volume um pouco melhor. Então, assim, lógico, é uma equação, né? Mas a quantidade pequena dá uma margem melhor, mas o break-even também demora mais para... O break-even, assim, eu tenho um cliente, que até é um grande exemplo, ali, um cliente daqui de São Paulo, que é Web2Print. Ele faz 600 trabalhos por dia em média, e esses 600 trabalhos por dia multiplica pelo mês, olha, dá acho que 15, 6 mil, 12 mil. Por aí, 18 mil se ele trabalhar todos os dias. Dividido por menos de 40 mil metros quadrados. A tiragem dele é pequena. Mas é por isso que eu falo, né? Vender digital, Fernando, não é vender a máquina, é uma estratégia de negócio. É uma estratégia. Imagina ele põe esse negócio dentro de uma fábrica de flexo. Não dá. O vendedor é diferente, o setup para impressão. No caso do eu imagino o volume de fluxo de material nota fiscal numa gráfica dessa daí. Para impressão, até o sistema, né? Assim, é outro mundo. O Web2Print é outro mundo, muito interessante, né? Mas tem todo um sistema por trás e tal. Mas esse é um exemplo que assim, mas esse cara gosta de vender micro. A subir um pouquinho já não é tão interessante para ele. Já não pega o perfil dele. Aí assim, vai subindo um pouquinho, a empresa de digital, ela gosta de trabalhar com, vamos dizer assim, quanto menor, melhor, eu aumento o meu valor. Só que assim, eu preciso colocar muito mais pedido lá para atingir o meu break-even. O break-even é o problema. O que adianta eu vender 10 etiquetas a R$1.000? Não, exagerando, né? Mas você não consegue dar um break-even para pagar a prestação da máquina. E vou dizer mais, assim, eu não sou um vendedor tão... Eu falo de tudo, né? Então, assim, cara, a estratégia tem que ser muito bem montada. Sim. Porque assim, eu quero vender coisas muito pequenas, mas eu não posso ficar trocando de material toda hora. Eu preciso juntar, porque assim, uma coisa que pode matar uma digital é eu ficar trocando a todo momento uma bobina. Porque tem calibração de máquina. Porque você tem um acerto, uma pequena calibração. Lógico que as máquinas evoluíram muito. Olha, Tom, pegamos aí um setup digital, hein? Tem um setup quando você coloca uma bobina nova. Hoje a gente está com alguns sistemas na Dursi que minimiza esse custo. Tem que minimizar demais esse setup. Mas existe. Mas tem. Não tem jeito. Uma híbrida, por exemplo, é uma Flexo. Tem passagem. Então, mas mesmo se não for híbrida, você vai ter uma calibração
no cubo, né? Uma máquina rolo a rolo, e depois você tem uma perda lá na sua... Você tem um no O seu- mínimo, vamos falar, né? Que na Flex também, você tem a questão... 40, de 50 saída, metros. 40, 50 metros. Você vai Entre aceitar uma faca... digital você e vai aceitar flexo. um A verniz. perda hoje das duas, eu acho que são equivalentes. Olha, Não? Eu creio... Se você tirar da digital, que É. você tem uma pequena perda, colocar no acabamento, que você tem a perda quase que de uma flexo. Você sabe que eu... Não, deixa eu só, nesse ponto, assim, se você fica trocando demais, elas podem ser equivalentes. Por isso que eu digo, não adianta ter uma digital com a estratégia errada. Quando você trabalha direito uma digital, da qual você fala, bom, vamos colocar uma estratégia de material, né? Porque você tem... Um PCP Como você organizado tem, ali para não porque ter como muita você troca. tem muitos trabalhos, Uhum. você se dá o luxo de falar, ó, vai rodar mais esse material, mais esse, mais aquele. Mas assim, mas imagina quando você tem um cliente que tem muitas SKUs. Cara, vamos dizer assim, quase em pequena e média tiragem, é quase que imbatível. Porque, poxa, o cara chega lá com 200 SKUs, o mesmo cliente. Muitas vezes, até o corte é Uhum. igual. Muitas vezes, tá? Ou parte deles é igual. Cara, você roda tudo aquilo como se fosse uma tiragem só. Você vai lá, um material... Mas não é uma utopia isso aí, não? De ter Não é. 20 tem- mil metros lineares, 3, 4 Mas se- mas Se é o Fernando, mesmo não. material, o mesmo cliente, ele roda praticamente, vamos supor se for o mesmo corte, se for o mesmo corte, ele roda como se fosse um só. A máquina tem uma fila, você sai de um material, vai por outro, vai por outro, vai por outro, vai por outro. No próprio acabamento também é na sequência. Isso, nesse caso, nossa, é muito, muito favorável. No outro caso, por isso que eu digo que assim, eu tenho sempre dito, Tá. e assim, não é um jargão nosso e tudo mais. É um belo complemento para quem tem uma Flexo. Porque vai ter trabalho que é legal pra caramba para digital. O tipo de cliente, porque não é só o custo. Às vezes a velocidade que você entrega, aquela qualidade da digital que O conceito vendido para o cliente é o final. conceito, você vai mas lá com a quando amostra... eu não gosto, eu sempre fui contra essa palavra complemento. Eu queria que você, assim, falando de business, não de tecnologia. Quando você fala complemento, a Flexo precisa ajudar a pagar essa conta da digital ou uma digital sozinha numa sala se paga sozinha? Eu acho que assim, a Flexo, se é um cliente que já é de Flexo, com certeza a Flexo já vai ajudar no investimento para o digital. Beleza. Você tira um pouco da sua rentabilidade para pagar Ela o pode subsidiar por algum desenvolvimento, momento. subsidiar, tá. Em algum momento ela não precisa mais? Em algum momento não, porque assim, sabe o que vai acontecer? E olha, eu tenho casos reais de clientes. Sim. O cara compra ele tem lá uma Flexo, 2, 3. Ele vai lá, comprou uma digital e com certeza A Flexo vai ajudar a Flexo que ajudou ele a o pagar. novo investimento. Por isso que eu quero que também vocês continuem vendendo. Uhum. Me ajuda. Mas assim, aí a digital entrou. Cara, a digital, ela faz o cliente ter uma amplitude de mercado, desde que ele com certeza também saiba fazer, tenha uma compra consciente, Uhum. para ir para o mercado, captar mais clientes, porque ele conquista mais clientes. Porque a digital, para o cliente final, ela é muitas vezes... O cara fala, maravilhoso, porque você leva uma amostra real, por exemplo. Um grupo de amostra real. Você imprime 50 trabalhos, o cliente olha. Com a convencional, você não tem como fazer isso, né? Então, o Mas cliente gosta. 5 milhões para entregar uma amostra para o cliente, né? Isso Não, aí Tem um custo, né? se fosse só uma máquina de amostra, Porque com assim, certeza. Mas, Não, e outra, quando você fala assim, vou tirar uma amostra para levar para um cliente, você está parando uma máquina de 5 É milhões porque de daí ela reais, deixa de ser industrial. mas ele para a máquina. Então ele tá pagando uma máquina Ele falou industrial. que trocar mídia é caro, que... Mas Olha, mas um ponto muito importante, É. porque assim, eu já tive clientes que assim, no começo, não está muito ambientado. Poxa, você está parando a máquina para tirar amostra? Não, você não para a máquina para tirar amostra. Quando você vai tirar uma amostra, na sequência de um outro trabalho. Por exemplo, eu estou rodando lá um BOPP metalizado. Entendi. Tá, Uhum. tô Vou aproveitar a metragem. Põe na fila a sua amostra. arquivo. Põe na fila a Aham. sua cor que você quer fazer mostrar para o cliente. Porque às vezes você quer... Essa é outra vantagem. Quero mostrar um grid de cor para ele escolher a cor que ele quer. Porque eu consigo produzir a cor na máquina. Claro. Então, essa é outra vantagem. Então, é todo um trabalho. O cliente de digital, ele ganha muita flexibilidade. Ele ganha esse Sim. poder de mercado. E ele tem que usar isso a favor dele.
Com certeza, uma máquina de 4, 5 milhões parando para fazer uma amostra ou parando para fazer... não é legal. Lógico que depende da estratégia, sim, um cliente urgente, mas não pode ser feito isso sempre. Mas assim, Fernando, só para a gente colocar o duelo em prática também. E eu acho que é uma pergunta que talvez seja a chave da nossa discussão. Que a tecnologia, ela é linda, concordo. Que ela abre possibilidades incríveis para quem tem uma gráfica, lindo. Se essa máquina fosse de graça, então, maravilhoso. Aí... A minha pergunta é, eu sou empresário, eu vou comprar uma Flexo e hoje eu queria até fazer um bate-bola contigo. Eu acho que a pequena tiragem é viável em Flexo. Pequena tiragem que eu estou falando é 500 etiquetas. Eu acho viável em Flexo, comparado aos custos de uma digital. E eu queria entender assim, ó, hoje você vai comprar uma digital num padrão da que você vende, igual ou de um concorrente, no mesmo padrão de qualidade. E acabamento também num padrão de qualidade razoável. Nós estamos falando de um investimento de aproximadamente aí 7 milhões posta no Brasil. 5 milhões. As duas juntas? Com As duas acabamento? juntas pode chegar a 5 milhões. Mais ou menos. Tudo bem, vamos falar nos 5. Eu acho que não é mais, não é 5, porque você pega as boas de acabamento aí, elas já passam de 1,5 milhão. Se a gente pega uma laser, já digital nós estamos falando sempre acima de 4. Mas enfim, você pegar isso só para devolver a depreciação de uma máquina dessa, nós estamos falando de uma parcela de 200 mil por mês. Cara, 200 mil reais todo mês. Nós não estamos pagando nada, não estamos pagando tinta, não estamos pagando a mídia que é mais cara, não estamos pagando o impressor. E não é um operador só, é um operador para revisora, é um operador para o acabamento, é um operador para a impressora. E você pode colocar um carinha a mais na pré-impressão que ela vai ocupar um espaço do caramba na parte de pré-impressão. Então são salários, colocar de 3 caras hoje, com encargos trabalhistas. Então assim... Essa conta, para mim, é difícil. Em 4 meses ele pagou uma Flexo nessa conta. Uma Flexo para rodar pequenas tiragens. E aí o argumento que eu sempre vejo do cara do digital mas o clichê, tem o custo do clichê ou não tem a flexibilidade. Porque parece assim, não, digital é assim, o cliente pediu hoje de manhã, de tarde eu estou entregando. E a gente sabe que na prática não é assim. Tem corte, tem acabamento, tem fila, tem que tratar a imagem tem que... Tá num arquivo correto para entrar na máquina. Aí tem as surpresinhas, né? Depois de alguns anos tem que gastar R$500 mil para trocar a cabeça de inkjet. Enfim, essa conta para mim que não fecha. Certa vez eu entrei num debate, num debate durante a pandemia, juntou um monte de fabricantes para falar de digital versus flexo. E eu batia nisso. E aí, em algum momento, uma das pessoas que defendia digital falou assim, mas o Rony só fala de dinheiro, do preço, do custo. Mas assim, tirando paixões... Glamour. E glamour... não, mas eu tenho a máquina mais moderna. Beleza, esquece tudo isso. Cara, você pôs dinheiro, é retorno de investimento. Não é... Tirando a parte passional do negócio de ter a máquina mais sofisticada, mais moderna. Tem gente que tem paixão por tecnologia. Tem gente que saiu o iPhone 16, ele já compra mesmo o iPhone dele sendo o 15, porque ele tem paixão por tecnologia. Mas eu acho que nesse mundo industrial e de empresa, o resultado financeiro ele tem que estar em primeiro lugar. Rony, deixa eu... Eu entendo o seu lado, até porque também estive muito tempo Sim, aí. Você vendeu Flexo? E assim, de certa forma, o mundo tem mudado. Né? Sim. A máquina, por isso que eu bato até, voltando um pouquinho do que eu tenho falado, é uma estratégia da qual você precisa utilizar essa tecnologia que você tem toda a seu favor, que realmente não é só o clichê, né? É um fluxo de trabalho, até uma pergunta que eu devolvo a você é assim, aquele cara que tem uma Flexo estreitinha, tudo bem ajeitadinho, ou pode até ser uma Flexo de alto nível, com uma troca bem rápida, quantos trabalhos você consegue fazer por dia naquela máquina de pequena tiragem? Assim, se você pode até responder, mas eu sei que é relativo, porque às vezes depende, a sequência às vezes ajuda e tal. Então, Fernando, mas você não consegue ter só... Sim. Assim, na minha prática, né? Porque eu antes de ir para
para digital, eu também tinha bastante assim, poxa, puta, digital. Eu também tinha essa questão comigo. E hoje, graças a Deus, depois de muitas máquinas vendidas e acompanhando os clientes, graças a Deus eles estão com sucesso. Muitos deles já compraram a terceira máquina e tal. É uma estratégia de negócio. Cara, realmente funciona. Por que que funciona? Um dos fatores realmente é a escala. Poxa, se eu fosse fazer uma pequena tiragem com uma Flexo, eu consigo até fazer, lógico. Às vezes eu tenho até a clichêria interna e tudo mais, eu consigo ser até rápido também. Mas quantos trabalhos iguais àquele você consegue escalar? Ah, eu consigo. Eu tenho 10, 20, 30 Flexo. Tem até cliente que tem essa estratégia. Ah, eu tenho 30 Flexo, cara. Na hora que aparecer um trabalho aqui, eu faço para o outro dia, porque eu tenho 20 máquinas. Quer dizer, olha a conta de quantos impressores, quantas máquinas, quanto espaço o cara tem. Quer dizer, numa digital, você otimiza muita coisa. Quer dizer, você falou da pré-impressão, a pré-impressão também precisa para Flexo. Também é que você terceiriza, que na verdade um pouco é bom que você terceiriza, mas por outro lado tem valor agregado em outro lugar, esse custo vai estar. O digital, na pré-impressão, com a automação que tem, que os workflow que tem hoje, está muito eficiente. Cara, você faz 50 trabalhos, às vezes você é um cliente só, você fixa cor, faz assim, impõe automático e tudo mais. Quer dizer, você ganha na pré-impressão, parece que não parece, mas ganha na pré-impressão, ganha no fluxo de impressão, porque você vai... Cara, antes de vir aqui, eu até dei uma conferida nos clientes meus. Um cliente nosso está produzindo 100 mil metros quadrados por mês numa máquina digital, produzindo um turno um pouquinho mais esticado, 100 mil metros. Tiragem média de mais ou menos 80 metros quadrados. Se você dividir tudo por... tudo que ele faz no mês aí dá uma média de 80 metros quadrados cada trabalho. Cara, você vai ver quanto ele fatura, mesmo tendo acabamento, e olha que ele investiu bastante em acabamento é forte. Dá uma rentabilidade muito boa. Tá? É negócio, é business, porque assim, ele está totalmente preparado para ter um grande fluxo de trabalho. Que coisa que assim, e que você quer saber? Ele tem Flexo de altíssimo nível. E ele continua com a Flexo, até comprou outra Flexo. Então, mas você não acha que... Eu sempre escuto esses cases de sucesso no digital. Num ambiente de 1.500, 1.800 gráficas de etiqueta, a gente sempre acha um que tem uma máquina digital X, outro que tem uma Y, que tem um grande sucesso com essa máquina. Mas é um percentual meio pequeno, né? Porque assim, se a gente pegar e também linkar quem comprou uma digital e não conseguiu pagar ou não conseguiu ter sucesso, dá muito mais do que quem teve sucesso. Talvez porque a pessoa, esse seu cliente, ele pensou muito mais em mudar toda a empresa dele para atender digital do que a maioria das pessoas fazem. Quando a gente fala assim, não, quantas vezes você me perguntou, né? Quantas vezes você consegue trocar trabalho numa Flexo? Se a gente for fazer essa competição de troca de trabalho, você está dizendo que a gente precisaria ter 1.500 vendas de etiqueta, 1.500 ordens de produto, 1.500 entregas de etiqueta para ser justificável. Então, talvez quem não tenha esse volume não consiga valer a pena o investimento numa digital. Então, talvez ele não possa usar os mesmos vendedores que ele tem hoje de etiqueta, talvez ele não possa usar, talvez nem a pré-impressão que ele já tem hoje dentro da gráfica. Ele só vai ajudar a dividir custo fixo da gráfica, mas é um outro negócio. O problema um pouco do Flexo que está muito competitivo. Tem trabalhos que é bom para Flexo, lógico. O trabalho passou de 3, 4, 5 mil metros lineares. Eu digo que hoje, tipicamente, com exceções, tem algumas coisas maiores. Eu discordo, Fernando. Eu acho que menos de 1.000, 500, 200 metros lineares. Mas é assim, aquela história. Se você tem muito trabalho, pequeno... Eu vou ter muito clichê, mas não vou ter 7 milhões para amortizar. Nem mais 3 funcionários. Nem mais 3 funcionários, nem mais manutenção cara, nem mais peças caríssimas, nem a tinta custando 10 vezes Insumos, mais cara. Né? Então assim, mas você vai ter 10 trocas de clichê num dia. Cara, beleza, é um problema. Mas eu não vou ter 7 milhões de endividamento, porque às vezes não é nem só pagar isso, né? Endividamento também, né? E todos os custos. Quebrou uma máquina dessa,
Um cara que tem uma máquina dessa não pode ter medo de fazer um check-in de 10 mil, né? Porque qualquer é qualquer diferente. bobagemzinha... Na verdade, assim, o mercado ele acaba vindo buscar uma solução, né? E cada um expõe a sua, independente se o cara vai investir para tiragem pequena, que eu acho que talvez até mais concorrente da digital, uma offset, do que a uma Flexo. Flexo. Também. Porque a offset ela tem uma praticidade tão grande quanto Sim, tem e bastante. barata. Pré-impressão super barata. O cara pede de manhã, meio-dia tá pronta a chapa, tá em Sim. máquina. Eu vejo até essa competição maior. Mas eu acho que quem tá com o poder da caneta, e de fato é isso que gira o mundo, né? Eu coloco 10 e daqui um ano eu vou ter quanto? 5? Ou eu vou ter 15? Então, a gente acompanha crescimentos de cliente em Flexo, tem vários exemplos, né? 6 a 7 meses o cliente está cotando uma segunda máquina. E isso, eu vou dizer o seguinte, a realidade do mercado hoje e já era na Tambor Central, quando você estava na Itirama, as Wines, eram bobinas e 2.000 metros. Hoje, você fala com um cliente e o cliente fala que ele roda 20 mil metros lineares, 2.000 metros ele chega a rodar 3, 4 trabalhos. Então, assim, é uma dificuldade. Então, por isso que a gente é procurado. O mercado, ele busca, eu vejo o seguinte, qual que é a melhor solução de retorno e investimento? Independente da tecnologia, Flex, digital, offset. E eu acho que é aí que é o pulo do gato. A gente entrou numa linha da nossa máquina menor, não é de entrada, ela é uma máquina menor para ter essa opção, né, para o cliente que talvez não enxergue esse investimento a curto prazo de retorno. E a Flex ele já está dentro. Mas assim, de qualquer maneira, se você faz os números, você com uma máquina dessa investiu menos, ok. Mas o retorno daquela máquina vai ser menor. É lógico que assim, se eu tiver pouco cliente, se eu tiver uma estratégia de, poxa, eu estou montando uma empresa pequena, eu vou me focar num mercado específico e tudo mais, ok. Ele vai fazer, ele vai ter o retorno que ele está esperando, que é uma estratégia. Nós temos clientes que vendem rótulos a R$30 um rótulo de vinho, no Flexo. A estratégia... E o cliente não pergunta, é digital ou é Flexo? Você eu vendo por R$30. Então, assim, eu acho que assim, aí a gente entra no... R$30 o quê? O rótulo de uma garrafa de vinho. Sim, com valor agregado. Aí mas tem Flexo. Então, tanto assim, faz onde é feito. Quem está comprando, obviamente, caiu muito isso por terra. Olha, só compra o rótulo de digital. Existe, óbvio, homologações, olha, só usa essa tecnologia. Mas hoje, qualidade e preço e prazo. Eu tenho os 3 para te oferecer. Dificilmente o cliente vai falar, mas você rodou numa máquina modelo X, Y, Z... Entendeu? Hoje preço e qualidade. Hoje caiu. E até nem com a pandemia, que caiu muito a falta de tudo, né? Então... é tudo bem interessante, todos esses pontos, mas assim, hoje, o cliente que tem uma digital, a gente percebe porque os clientes falam. E eu já fui até em cliente final, com cliente digital, para ajudar algumas vezes. O cliente final, ele sabe que o cliente tem uma digital. Porque, assim, muda um pouco a forma com que ele vende. Ele muda um pouco a questão do prazo. Olha, o meu prazo médio vai ser menor, porque ele tem uma digital. Tudo bem, às vezes ele até salva a pátria de um cliente que pediu de um dia para outro, porque ele tem uma digital, porque a digital você não depende de elementos externos para você... assim, então, o clichê não, a faca... uma faca. Mas nós temos clientes incomuns, em geral, no mercado, enfim. Eu falando em tecnologia do cliente final, ele se admira muito mais quando ele vai numa empresa e tem um sistema de inspeção eletrônico numa revisora do que mesmo se é Flexo digital. Porque a digital também ela corre o risco do cara tomar uma devolução por corte ou por um acabamento fora de registro. Enfim, uma série de coisas que aí acaba puxando também as variáveis. Não é garantia de qualidade. Não. Então eu vejo isso, o cliente final, em algumas situações que eu participei também, que legal, cara. Então aqui não vai nenhum problema para mim. Não vai. A inspeção não é humana, né? E aí cabe para as duas tecnologias, né? Que no caso também a digital acaba usando também. Que assim, eu falo uma coisa. Apesar, a gente tem uma resistência a essas novidades, até porque hoje 90%, talvez eu acho que mais de 90% do mercado é analógico. Sim. E esse mercado vive desse jeito. Perfeito. Tá indo muito bem. Então, vocês estão falando por 90% do mercado, que eu talvez acho que até mais do que isso. Sim.
esses 90% vão mudar para digital? Não. Né? Como te falo, é uma estratégia ousada, é uma estratégia muito bem pensada, mas ela se paga. Mas existe esse mercado você tem para esse 90% que não virou digital? Não. Esse mercado que essas tiragens pequenas que a gente está falando aqui a nível de digital, vamos dizer aí 200, 300 rótulos, existe esse mercado para esses 90% que está em analógico? Eu acredito que, assim, em médio e longo prazo, as pequenas e médias tiragens, o que acontece é o seguinte, o Inkjet, por isso é uma outra vantagem do Inkjet, que ele é um sistema que é um pouco elástico. Tá? É muito bom para pequena tiragem e não tem como competir com o convencional. Aumentou um pouquinho, eu também tenho competitividade, talvez o custo já não está tão vantajoso assim. E na larga, peraí, depende, eu consigo ganhar, porque assim, não é só o dinheiro, não é só o valor. Né? Porque assim, hoje em Inkjet tem clientes que já vi clientes fazendo 60 mil metros lineares. Eu falei, cara, para pagar isso, duvido que uma Flexo não seja melhor, porque... Mas foi por rapidez, ou às vezes assim, acontece o seguinte, no Inkjet, quando você imprime pouco, você tem pouca cobertura, só um texto, alguma coisa, esse valor por metro quadrado de impressão diminui muito. Mas, com certeza, ele não fica fazendo 60 mil metros lineares toda hora. Ele deve ter feito uma vez ou tal. A média é muito mais abaixo. Mas, ou seja, é toda uma estratégia. Cara, é assim, olha, você falou de tecnologia e tal. Sim. Há alguns anos atrás eu falo assim, jamais eu pago por um celular 15 pau. Hoje o pessoal compra. Ah, mas porque é amante da tecnologia? Cara, se você vê o quanto aquilo te faz ganhar tempo, porque na verdade, digital faz ganhar tempo, né? Tempo na gráfica, tempo das pessoas. Porque olha, um workflow muito bem montado, você faz 50, 100 trabalhos com uma pessoa. Na Flexo também, na digital, Fernando, se você souber fazer encaixe de trabalhos com a mesma largura, mesmo Z, mesma escala de tintas, você consegue fazer mais de 10 trabalhos num dia com flexografia. Mas é 10. Na digital é muito mais. Então, mas aí eu vou concordar contigo. Quem está comprando na digital tem que entender isso. Que ele tem que fazer 30, 50, 100 trabalhos num dia. Se ele falar assim, não, eu tenho 10 trabalhos para fazer num dia digital, você concorda que não vai se pagar? Não, ele vai ficar com a máquina ociosa demais. E não vai atingir o break-even do negócio. Sem dúvida nenhuma. Porque é aquilo que você falou, eu acho que você colocou bem. Não é a compra ou venda de uma máquina, é quase montar uma outra estratégia de negócio. Né? É uma estratégia de negócio, uma estratégia que você vai atender um cliente um pouco diferente, você vai chegar lá no cliente e falar, tem uma digital agora, mas qual é o benefício para aquele cliente? Aí aquele cliente vai ficar pedindo toda hora, em cima da hora, um pedido. Também não é legal, porque você tem uma fila, você tem que atender mais clientes. Quer dizer, é toda uma estratégia, mas é realmente assim, por trás dessa estratégia está, cara, eu preciso escalar muito o meu negócio. Eu não posso mais fazer igual o Flexo, que eu tenho lá nas minhas Flexo. Poxa, na minha Flexo, se eu fizer 3 trabalhos muito bem por dia, aquelas tiragens maiores e tudo mais, se tiver acabamento... Hoje é raro, né? A maioria das pessoas fazem muito mais setup do que faz 3. Também, mas eu digo que assim... Um ou outro faz um setup por dia, o resto é tudo 5, 10. A gente vai em cliente que o cara tem 10 trocas, né? por dia. Porque as Flexos... Mas assim, estamos falando de menos trabalho, mas assim, se você... esses de 2, 3 setup por dia... isso aí é Flexo. Isso é Flexo, acabou. Mas a Flexo ela já é realidade nos 10 setup por dia. Mas é uma realidade frequente. Situações de cliente que eu vivenciei, um comentário, um exemplo. Bom, você questiona, óbvio, na negociação, né? Bom, eu tô vendo uma digital, legal. Tá, mas onde é a partida mínima? Não, vou dar um exemplo. E uma indução de informação. Olha, na digital você perde 5% de material. Ok, mas a indução de pensamento, você rodou 1.000 metros, você perde 5% entre passagem de cubo, acerto e um verniz e um corte. Legal. Tá, mas aí, e se você rodar 100 metros? Você perde 50 metros também. Você entendeu? Como eu disse, se você fica trocando a todo momento uma bobina numa digital, você perde a vantagem de acerto. Então, mas aí volta a pergunta. 90% do mercado que está no analógico
tem esse mercado para ir para digital e ter essa opção de rodar 80, 10 SKU de uma vez só. entendeu? Esse é o impasse que eu falo o seguinte, é uma visão falando para o cara que vai investir. Esquece amor à tecnologia, entendeu? Será que não é uma visão europeia? Que é outra realidade de Que mercado. tem um né? SKU maior e tudo mais? Na verdade, assim, eu tenho ido de vez em quando nas algumas gráficas Sim. europeias e tudo mais. Realmente você percebe que o mercado É lá diferente. já trouxe a digital antes, até porque também, quando a gente tropicaliza a digital, você tem uma dificuldade interna aqui no Brasil e tudo mais. Sim. Então lá eles já estão muito mais... Até porque também as máquinas de na analógica lá também são muito desenvolvidas. Então, Perfeito. assim, é muito bem definido o que é bom para digital, o que não é, o que é bom para analógico. Então, é mais definido, sim. Né? Lá na Europa, uma digital custa o preço de uma Flexo. Então, nós estamos exatamente. falando São elas mais por elas. próximas, mas aqui é diferente, realmente. É. E agora, existe sim uma estratégia. O cliente que troca demais não é uma estratégia boa. Provavelmente ele vai perder, né? Poxa, mas espera aí, mas se eu faço 50 trabalhos por dia, vamos dizer assim, vai ter uma predominância de mesmos materiais. Então eu vou tentar tender a fazer isso. Não que você não fura isso, né? Eu tenho um cliente que fala assim, gente, inclusive está na estratégia dele. Cara, o cliente me pediu em cima da hora, eu faço, mas eu cobro. Você quer Bom, se você quiser parar minha gráfica inteirinha para eu fazer, eu tenho como fazer, eu tenho poder para fazer, né? Pode fazer. Custa tanto, né? Você quer para hoje? 12 horas? É tanto. 24 horas é tanto. Então, assim, você tem uma ferramenta que te permite isso, né? Mas a Flexo também. O quê? Depende. Porque se você não tem um clichê, ou não tem a faca, né? Eu estou falando até numa estratégia de corte a laser também. Né? Se você tem um corte a laser mais uma impressão, você pode se dar o luxo de falar. Mas aí é 10 milha de investimento também, né? Pra você preparar isso. Não, mas... Tudo tem um custo. Então, o cara pode ter uma Flexo parada lá também, Mas é uma graças- clichêria. É um pacotão legal. Aí eu concordo que Graças é a o Deus caminho. eu tenho também Não, 25 Não, sim. máquinas laser no mercado. É um caminho perfeito, né? É perfeito. Perfeito. Porque aí sim justifica todo o investimento do cubo e o conceito. Na verdade, assim, né? Esse é um embate muito, muito rico e curioso. E para quem está assistindo, eu acho que assim, aqui tem muitas perguntas que eu recebo no dia a dia. Total. E essas perguntas que você está fazendo, os clientes me fazem também. Sim, essa é a proposta, né? Na verdade, assim, é como a gente estaria discutindo aqui como a solução do carro elétrico a combustão, enfim, e aí bem discreto. é uma novela para 2, 3 horas, mas assim, óbvio que nós mesmo fabricando flexografia, a gente olha a evolução da digital. Sem dúvida. É óbvio que a digital vai ganhar cada vez mais espaço. Talvez a tecnologia evolua em algum momento para ser um meio termo. Ou tem uma inclusão Por isso das que eu digo duas do tecnologias. complemento. Exatamente. Aí Você lá no não futuro gosta talvez tanto, mas sejam... Eu acho que a gráfica no futuro, eu acho que eu vejo muitos clientes falando, cara, eu vou ter aqui 3 flexo e 2 digital. Eu não quero mais nada que isso. Sim. Né? No máximo que eu vou Sim. fazer é substituir as máquinas. Sim, mas Que é uma estratégia, é o que eu estou falando. A gente está discutindo pontos, né? Eu acho que são tecnologias. A Flex já está muito mais consolidada, a digital cada vem mais, vem novidades, vai ficando mais interessante também para o mercado. Existe uma maturação de tecnologia, mas a proposta desse nosso Podflexo digital é justamente trazer essa discussão. Eu acho que não existe os donos da verdade, né? São visões diferentes. São provocações que eu fiz aqui e eu acho que esse era o intuito, né? Não era ter razão. Eu reconheço que a digital é uma tecnologia que tem que ficar atenta e você também reconhece que a Flexo se complementa, mas a gente tinha que fazer essa provocação para gerar esse conteúdo para esse material. Eu acho que assim, algo que você vive o dia a dia, nós vivemos lá também, e os clientes também que vão acompanhar, né, esse bate-papo, de certa forma esclarecer alguns pontos, ou vão pelo menos refletir em cima disso, que essa é a ideia. Obviamente, como comerciais, cada um vai levantar sua bandeira e vai buscar fazer o seu trabalho. Como profissionais do mercado, a gente tem a função, né, de deixar claro os prós e os contras que tem em ambas tecnologias, não só na digital e na Flex. Né? Alguma considerações finais aí, Fernando? Não, assim,
esse bate-papo já mostra a nossa boa intenção com o mercado. Né? Sim, sem Porque, dúvida. A Itirama presta um serviço no mercado de impressão, deve estar em todo o Brasil, rótulos passados pela Itirama e os clientes ganhando dinheiro com a Itirama. Então, ela é de grande respeito. Né? Eu passei por esse time também, com muito orgulho. Sim. De você ver muitos clientes crescendo com as máquinas da Itirama. E ela presta um grande serviço e vocês estão defendendo também a tecnologia, né? Então, é bem... Existe espaço para as duas tecnologias, é só a provocação mesmo para... Eu acho que é uma provocação interessante. Positiva. Mas alguns momentos a gente faz uma provocação mais intensa, mas a ideia é justamente essa, né? Na verdade, eu acho que o que o mercado iria perguntar se tivesse aqui, o que a gente trouxe, o que você colocou também, né, da parte eu coloco de uma forma muito... Eu tenho a cabeça aberta, até porque realmente eu passei por Flexo. Sim. Eu entendo que muitas vezes a estratégia de um cliente, muitas vezes, foi uma ótima pergunta, qual é o momento? Muitas vezes não é o momento, cara, não entra numa digital no momento errado. Porque é perigoso. Porque você pode quebrar a empresa, alto, né, Fernando? Você não tem aquele mercado todo, sabe? Tem regiões do Brasil, poxa, cara, na minha região aqui eu não vou ter... Não se enquadra, não tem esse volume. Isso, não vai se pagar. Cara, eu entendo. Fica só atento, sabe? Ah, mas eu quero uma máquina usada, digital. Então, eu falei, cuidado, porque assim, os custos de uma digital usada pode ser um pouco maior, isso é mais difícil. Às vezes a tecnologia já evoluiu. Então, assim, apareceu uma digital nova, metade do preço, aí você já fica meio... Cuidado também, olha, apareceu uma máquina muito mais barata. Cara, não existe máquina muito mais barata de industrial. Sim. Não tem, não tem milagre, porque tem muita coisa por trás da máquina. Então, é isso. E é importante o mercado estar muito atento a isso, porque assim, cara, muitas vezes a estratégia sabe, estar aí investindo na Flexo, tirando, realmente, olha, comprei uma Flex, vou fazer pequena tiragem, talvez eu não consiga escalar tanto, mas eu vou fazer, vou ganhar dinheiro, porque eu estou com a grande para fazer os trabalhos grandes, estou com a pequena para fazer o trabalho pequeno, e beleza, segue o jogo. Não, agora eu quero uma estratégia muito mais ousada, quero saber da digital. Cara, então, assim, são momentos realmente de cada cliente. Legal, Fernando. Vou fazer uma pergunta rápida aqui, falando do mundo digital, tem N marcas, né, que estão sendo oferecidas, não só no Brasil, no mundo. Ela vem atrapalhando esse escalão de máquina industrial em termos de conflito de tecnologia e valor, e o que isso reflete em termos de credibilidade a digital, que é algo novo. Como que vocês sofrem com isso? Tem N marcas vindo... fabricantes. Que assim, a Flexo também, no começo, sofreu. Poxa, o cara comprava a máquina Flexo e não conseguia anilox, não tinha cerâmico. tinta. Eu vendi as primeiras Flexo no Brasil e o cara encostou um dedo no meu nariz e falou assim, cara, aquele rótulo que eu vi fazendo na feira, eu nunca consegui fazer igual, né? Sim. Assim, porque você vendeu a máquina e, assim, puta, no fundo, ele não sabe, quer dizer, ele não tinha como fazer um clichê. Não existia tinta. Não tinha tinta. Anilox era mecânico. A Inkjet, as impressões, a digital, hoje passa um pouco por isso, por esse desenvolvimento. Ela está evoluindo também, mas assim, só que tem muita tecnologia por trás de uma fabricação de uma máquina. É diferente de uma fabricação de uma máquina analógica. E eu acho que não são muitas empresas pelo mundo que estão preparadas para isso. Ou algumas estão preparadas lá fora, não dentro do Brasil ou dentro da América Latina. Então, o que acontece? Se o mercado vai muito para isso, por uma força, todo mundo precisa ter uma digital, é um perigo. Porque assim, pode queimar um pouco a tecnologia, porque o cliente final ele percebe. Ele fala, poxa, o cara comprou, veio aqui, falou que tem uma digital, que agora vai ser tudo diferente. E na hora que ele começa a dar os pedidos, o cara não tá com a máquina lá que quebra. Quebrou a máquina, e a máquina quebrou, e às vezes peça lá de fora. Demora para chegar. Quer dizer, aí o cliente fica na mão. Aí o cliente final vai falar assim, nunca mais eu vou comprar no cara de digital. Quer dizer, então, até um argumento para vocês, né? E o não sucesso é ruim para nós. Qualquer marca é ruim que acaba afetando vocês. Tom,
Tom, considerações finais. Bom, eu quero agradecer aí essa oportunidade de estar aqui com o Fernando mais uma vez. A gente trabalhou muito tempo junto, né? Sempre trocamos bastante figurinha. Espero que a gente tenha trazido aqui, né, alguns esclarecimentos ou pelo menos uma reflexão, reforçando aqui, nem flexo, nem digital, a gente só expõe os pontos que a gente escuta do mercado, né? E vem tentar trazer um pouquinho aqui, sem levantar uma bandeira da verdade, mas de reflexão. Fernando, muito obrigado por você topar a brincadeira de fazer esse debate. Obrigado por você ter vindo aqui, obrigado pelos esclarecimentos. Eu também agradeço a vocês por estar aqui com vocês. Eu acho que é esclarecedor e obrigado por realmente dar uma oportunidade a gente trocar essa ideia. Né? Sim, legal. É importante. O cliente que precisa comprar e fazer um investimento, ele tem que ser muito bem esclarecido. Perfeito. Legal. Até o nosso próximo podcast com novos temas e novidades.